Olá, minha gente, bom dia. Estou aqui de casa gravando mais uma vez um vídeo aqui. Eu vou dar continuidade aí aos ensinamentos do Trigueirinho, né? Muito famoso, muito falado. Deixou um legado muito bacana sobre o caminho espiritual. Então, na verdade, ele é uma escola, ele criou uma escola, né, espiritualista, onde esses conhecimentos, eles não podem deixar de não pode cair no esquecimento, entendeu? Eu estou aqui para dar uma força para ser sou um colaborador, um voluntário, apenas no intuito de incentivar as pessoas que não conhecem os seus ensinamentos e dar aquele impulso para podermos aí vencermos essa inércia, né? A inércia que é produzida aqui nesse mundo de provas e expiações, nesse plano físico cósmico, onde a personalidade e o nosso ego às vezes não tem forças para poder voltar o olhar através, né, da espiritualidade, voltar o olhar para as coisas evoluídas, né, para as coisas espirituais. Então eu estou aqui tranquilo. Uma coisa que eu já tinha falado era sobre a manifestação e a imanifestação, né? A vinda para o plano de manifestação e a volta para o plano imanifesto, o plano cósmico. Então eu vou botar aqui o celular aqui, tranquilo. Vamos tentar falar agora, dar continuidade. O que acontece? O mundo está atravessando por uma transformação muito grande, a humanidade também. E isso foi falado desde os anos 80, quando o Trigueirinho ele criou lá em Figueira, né, toda aquela preparação, aqueles monastérios ali, aquelas fazendas, né? Então, muita coisa foi falada. Então, relembrando aqui, um dos papéis das hierarquias principais, que ela atua por intermédio de 4 setores. Quais são esses 4 setores? Você tem que saber disso. Isso aí é básico. Primeiro é a cura. Então, a cura ela é essencial porque é a cura que vai fazer com que tudo prossiga, tudo caminho para o retorno. E depois você tem os espelhos. Então, a cura, os espelhos, a formação e o resgate. Cura, os espelhos é a inter-relação entre universos e núcleos de consciência. Entre o universo, que eu quero dizer, entre outras camadas de energia, que tudo é energia, o universo tudo é energia. Camadas de energia mais avançadas, onde esses espelhos lá do universo eles refletem aqui, né? O que tem dentro tem fora, o que tem fora tem dentro, reflete aqui em núcleos de consciência. Esses núcleos de consciência pode ser, os centros da Terra, os centros intraterrenos, como por exemplo Herques, Mictlan, Aurora, Iberá, Nuteia e muitos outros, Lins Fátima, muitos outros, são espelhos, aos quais recebe essas energias cósmicas e transmite para o planeta, para o Logos e para a humanidade. Então, ficais atento a isso. Você pode ser um espelho e não sabe. Então, você pode ter uma linhagem de hierarquia, que tem a dos guerreiros, sacerdote, tem a dos espelhos, tem dos governantes, entendeu? Isso é outro assunto que a gente vai falar depois. E agora nós temos a formação, que é através de instrução e educação. Cura, espelhos, formação e resgate. A formação é aquela parte, creio eu, que é aquela parte que está relacionada com os votos. A preparação iniciática, porque ela é uma escola iniciática, é a preparação iniciática para essa volta. Por quê? Sem esses requisitos é impossível o ser humano ter consciência de algo tão profundo, tão misterioso quanto a vida cósmica. Então a gente não faz nem ideia do que seja uma vida cósmica, entendeu? Porque nós estamos atrelados num mecanismo muito denso, né? Onde estamos regidos por leis, e isso não deixa o ser humano ter inspirações, aspirações, ter fé, praticar a compaixão, praticar o amor, praticar
a benevolência, fazer o bem. Isso tudo é a formação, porque isso são votos. A imparcialidade, imparcialidade, a impessoalidade, entendeu? Então, tudo isso, a retidão, tudo isso tem que ser analisado, tem que ser praticado, tem que ser refletido, para que você volte, você se prepare, se forme para conquistar novamente o seu lugar de direito que sempre foi. As regiões, as energias cósmicas, as energias de cor. Então, aqui eu estou fazendo apenas um pequeno adendo para que nós possamos refletir sobre isso. Então, temos também, então o que nós somos? Além desses quatro, as hierarquias de trabalho, nós temos o resgate, também cura, espelhos, formação e resgate. O resgate, ele está relacionado com a elevação da vida planetária. Ele está relacionado com a elevação da vida planetária. Porque se o logos planetário, a Terra está dando o salto quântico. Ela está mudando, ela está se sutilizando. Então, ela está evoluindo. Então, a humanidade, que faz parte dela, que tem os seus vínculos, que tem a sua ligação com ela, também aqueles que têm condições vão acompanhar junto nesse resgate aí. Então, vão ser resgatados, conforme ele explica lá direitinho nos livros A Hora do Resgate, Jardineiro do Espaço. Então, são livros que explicam como que esses translados, como essas evacuações da humanidade estão sendo encaminhadas para outros orbes, outros mundos, de correspondência de afinidade vibratória. Ok? Então, estou fazendo um resumozinho rápido aqui. Aí vem uma pergunta muito interessante. O que nós somos? Aí eu estava achei num livro chamado, esse livro aqui, vou mostrar o livro para vocês. Os Oceanos Têm Ouvidos, do Trigueirinho. E esse livro é muito bom, que ele explica muitos detalhes. E o regente Avatar é um homem cósmico. Você é um regente Avatar, você é o regente cósmico, você é a oitava mônada, que emanou-se de si seus prolongamentos em 7 aspectos, em 7 partes, em 7 mônadas. Então você é 7 também. Você é o responsável, o corresponsável pelas as mônadas que estão aqui, vibrando nessa oitava aqui, nessa frequência do universo físico cósmico, certo? Então você está experienciando, passando por experiências aqui e aprendendo no plano de manifestação como que é a vida, como que é a vida, como que é Deus em sua manifestação, entendeu? Então tudo isso manifesta e depois você retorna, ok? Então os princípios, o que são os princípios? Os princípios, bem como as mônadas, são seus prolongamentos. Então nós temos 7 mônadas e 5 princípios. Só que esses 5 princípios, eles não manifestam assim como as mônadas aqui no plano físico. Então, conforme o Trigueirinho já disse, às vezes tem uma mônada sua que está encarnada em Júpiter, tem outra que está encarnada aqui na Terra, tem outra que está encarnada em outros universos locais, entendeu? Em outros planetas. E são muitas coisas nesse sentido, entendeu? Estou dando só alguns exemplos aqui. Então, as mônadas elas projetam no plano físico cósmico. Os princípios permanecem polarizados, esses 5 princípios, polarizados nos intertícios que os separam do plano cósmico. Esses intertícios é o plano manifesto. Eles estão numa espécie de agentes que estão, vamos dizer assim, estão observando todo esse desenrolar, todos esses mecanismos das mônadas que estão encarnadas e levando para eles
todas as informações adquiridas aqui, desse universo. Então, eles permanecem polarizados e que eu separo do plano astral cósmico. Então, isso é um segredo aí, tem muitas coisas, a gente vai tocar mais nesse assunto, mas sabe que você é 12. Você é 12, sendo que 5 são princípios e 7 são mônadas. Ok? Vamos ver mais alguma coisa aqui, um momentinho só. Então eu vou ler aqui um pouquinho sobre esses princípios. Eles são vórtices de ligação entre o universo matéria e o universo antimatéria. O manifesto e o manifesto. Ademais, é por meio deles que, embora isso não seja comum, a certa altura, um ser pode transladar-se da própria linha evolutiva para a dévica. Então, essa linha dévica é as dos elementos, né? Que formam, são seres que manifestam toda essa criação aqui. Entendeu? Isso tudo não aparece assim de uma hora para outra. Então, tem seres que estão por trás de tudo isso, que manipulam essas energias e dentro da antimatéria, que vai se tornando depois matéria, vai formando, vai tendo toda essa cristalização que nós vivemos hoje aí. Então nós temos também os centros intraterrenos, né? Os principais centros intraterrenos, nós temos bases de operações, núcleos da rede energética magnética e centros intraoceânicos e até agora revelados. Então os centros intraterrenos quais são? Vou falar alguns aqui. Anuteia, Aurora, Erx, Iberá, Lis Fátima, Minajat e Mislitlã. Base de operações, Nitskalk, e as que se situam nos níveis suprafísicos das seguintes regiões. Aí tem a região do Alasca, Antártica, Austrália, Mar Mediterrâneo, tudo isso são norte da Europa, Oceano Atlântico, Ilhas Canárias, tudo isso são bases de operações. Temos, para fechar esse assunto, temos centros intraoceânicos, né? Mar da Tasmânia, Sul da Austrália, Atlântico Norte, Pacífico Sul e outros. Mas os três principais, cada um dos três setores é dinamizado de matéria especial por um dos três centros planetários maiores. Quais são os três centros planetários maiores? Mistritlan, que reflete os espelhos, que tem dentro de nós e que está aqui na Terra. Erx é relacionado com a formação, onde tem as escolas iniciáticas, tem toda uma preparação. Muitos indivíduos são levados para Erx, são preparados para receberem iniciações, trocas de mônadas. E Aurora está relacionada no Salto, fica em Salto, no Uruguai, e está relacionado com projetos de cura. Então, todo tipo de cura está relacionado com Aurora. Então, isso aqui é importante a gente saber desses centros planetários. O Mistritlan é relacionado com os espelhos, a Operação Resgate. É como que é o mapinha aqui, ó. Achei bacana isso aqui, ó. Aqui as 4 operações, o resgate, que aí em cima você tem os espelhos, a cura e a formação. Então guardem isso, que isso aí é importante. Espelho, cura, formação e resgate. Tudo funciona, as hierarquias funcionam em torno disso aí. Então os comandos maiores, eles têm essa importância, essa preocupação também em divulgar isso para a humanidade, que a humanidade tem que saber disso. Assim como eu estou como um voluntário, todos os seres humanos, por mais ignorantes que eles sejam, por mais envolvido com as coisas materiais, como do material, por mais problemas que ele tenha, ele no mínimo tem que ter uma noção disso, porque isso é eterno. Isso não é uma coisa que é como você lê um livro e acaba, ponto final, acabou, não. Isso é uma coisa eterna, está para a vida toda. E viver nessa ignorância, viver nesse mundo sem saber de nada, passa uma encarnação aqui, é triste, gente. É muito triste. Espero que tenham compreendido. Fiquem na luz, fiquem na paz. Saiba que você é o regente maior. Namastê.